E ainda mais porque naquela oportunidade tive a felicidade de fazer o primeiro gol, que deu início, sabe, que deu a abertura para a gente conseguir fazer mais gol. O jogador está muito afastado da torcida e está muito afastado da imprensa. Hoje a imprensa, para trabalhar, eu acho que ela tem muito mais dificuldade que antigamente. Na nossa época, a gente era amigo, sabe? Eu sou grato ao Internacional pelos 6 anos que eu convivi lá com eles, mas o meu amor de coração é o Cruzeiro. Não tenho que mudar isso, não tem como arrancar isso dentro de mim, né, Dimar? Os principais nomes do mundo da bola. Dimar Entrevista. Dimar Entrevista chegando para você, sempre agradecendo a sua audiência, você que está aí nos 91.7 da FM O Tempo, no portal O Tempo, no canal O Tempo, enfim, que está nos acompanhando em todas as plataformas digitais de O Tempo, lembrando também no YouTube de O Tempo e agora no nosso novo youtube.com/@otempoesportes, acompanhando o Dimar Entrevista e agradecendo sempre você que está aí do outro lado. Obrigada mesmo. Hoje a gente vai trazer alguém que foi um pedido de vocês. Eu leio todos os comentários, sabe, Léo? Léo Campos de novo comigo. Obrigada, Léo. Sempre um prazer, Dimar. Eu que agradeço. Eu que sou talvez um jornalista um pouco mais dessa geração mais atual, né? Então, às vezes eu vejo muitos vídeos, leio bastante sobre conquistas do passado, sobre times históricos, e aqui no Dimar Entrevista eu tenho a oportunidade de conversar tanto com jogadores que eu estou vendo ainda, né, em atividade, como atletas que fizeram história e que tem muita história para contar aqui no Dimar Entrevista. Esse fez história mesmo, mas muita história. Primeiro, eu vou dizer o seguinte, só no Cruzeiro, é do Cruzeiro, hein, gente? Ele ganhou a Supercopa Libertadores 91, a Copa Ouro 95, a Master da Supercopa 95, a Copa do Brasil 93, o Campeonato Mineiro 87, 90, 92, 94. Pela seleção brasileira, ele é um dos poucos jogadores que tem 2 medalhas de prata olímpicas, 84 e 88, e foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 87. Eu não falei do Internacional nem dos outros, porque a gente vai falar no decorrer da entrevista, mas ele foi um pedido de todos vocês e ele está aqui com a gente. Todo mundo tem muita curiosidade de saber onde ele está. Um dos maiores meio-campos da história do Cruzeiro. Ademir, seja muito bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade que você está me dando aí, de novo, entrar em contato com vocês, com o povo mineiro, que eu tenho uma gratidão eterna por todos aí, que pelo tempo que convivi com vocês, eu realmente consegui conhecer um povo que é muito amável e muito querido, que é o povo mineiro. Então, assim, a minha família toda, sabe, a saudade sempre é grande, ainda mais quando a gente começa a conversar com pessoas que são de Minas. O prazer é todo meu, boa tarde a todos aí, e é uma satisfação muito grande aí estar com vocês aí. Grande amigo, né, que o futebol me deu, graças a Deus, da família, de todo mundo, né, o tempo que ele ficou no Cruzeiro. O Cruzeiro foi o time em que ele mais tempo jogou. E a gente guarda essa amizade, esse carinho. Eu tô vendo ali a Fazenda, né? Porque disso ninguém esquece, sabe, Ademir? Eles escreviam embaixo assim, chama o fazendeiro pra falar. O fazendeiro tem que contar o que ele tá fazendo. Aí, então, ele tá na Fazenda. É isso mesmo? É fazendeiro? E ele começou essa história no Cruzeiro, tá, gente? Não, fazendeiro não. A gente é do... Eu falo assim, a gente é do campo. É assim, eu na realidade, Dimar, eu da época do Cruzeiro... ou até um pouco antes do Inter, eu sempre coloquei na minha cabeça, um dia que encerrasse a minha carreira no futebol, a primeira opção minha seria voltar às minhas origens, onde eu me criei, onde eu nasci, meus pais, sabe, que vieram lá do Rio Grande do Sul, foram colonizadores aqui na nossa região, meus avós, né? Então, assim, eu fui para uma coisa que eu já tinha algum conhecimento, porque... a gente sabe que a carreira do jogador ela tem um certo tempo e você tem que se preparar para alguma outra coisa. Ou você se prepara bem para ficar dentro do futebol, ou você já vai para uma linha onde você já tem conhecimento. Até eu optei assim, porque o futebol deu muitas alegrias, muitas amizades. Uma das grandes amizades é você, Dimar. Esse dia até conversei com a minha esposa. A Dimar é uma pessoa que marcou
pelo carinho que ela era uma alta profissional e ao mesmo tempo ela tinha um carinho muito enorme pelo seu trabalho e com quem convivia com ela. Então todo mundo só tem coisa boa para falar de você, Dimara, tá bom? Ah, coisa linda, manda um beijo enorme para ela. Também vi os meninos pequenos, gente, e agora ele é até avô já, né? 12 anos? 3 netos, uma de 12, uma de 3 e um de 2 anos. Gente, que deve ser um avôzão, né? Léo Campos, esse é o Ademir, esse moço humilde, porque ele é assim o tempo inteiro, sério, muito correto nas coisas que ele fazia e faz, né? Ele dentro de campo ele é o líder mesmo, peraí, vamos aqui e tal, e olha que ele pegou uns jogadores, né, Ademir, assim, que não eram tão, mas ele botava todo mundo na linha. Ele verdade. É esse. E você falou aí sobre a Supercopa, né, Dimara, que o Ademir conquistou pelo Cruzeiro na década de 90, e a década de 90 foi muito vitoriosa para o Cruzeiro. E todo jogador que a gente pergunta dessa época, qual o título mais importante e etc. Todo mundo fala da Supercopa. Talvez pela decisão que teve contra o River, por ter perdido o primeiro jogo por 2-0, consegue reverter esse placar jogando em Belo Horizonte. E se, para quem ainda talvez estava no elenco mais discreto, essa foi a competição mais marcante, eu imagino que pro Ademir também, porque ele fez gol naquela final contra o River, no jogo de volta em Belo Horizonte. Então, queria que você falasse um pouco, Ademir, se de fato aquela competição para você, das conquistas pelo Cruzeiro, foi a mais marcante e o que você lembra, especialmente daquela final contra o River Plate, que é muito comentada, né? É verdade, porque por que eu falo que ela foi marcante para mim também? Porque o Cruzeiro vinha de um título internacional há muito tempo que não tinha ganho, né? Então aquela Supercopa de 91, ela trouxe a lembrança da Libertadores que o Cruzeiro tinha conquistado antes. Então assim, é um reflexo daquilo lá. Então pra gente também, porque o próprio o adversário nosso era um adversário de alto nível, tanto é que eles tinham 9 jogadores da seleção da Argentina naquela época, e pelo placar que nós fizemos lá, que foi feito lá, nós perdemos de 2-0 no campo deles, e para uma decisão, a gente sabe que se levar uma decisão com a vantagem de 2 gols, não é fácil, né, qualquer jogo que vai conseguir reverter isso aí. Então, eles já vieram com essa confiança de ter o título na mão, e nós, mesmo tendo que fazer 3 gols, nós estávamos com uma autoconfiança enorme naquele dia. O nosso time naquele dia parece que deu um clima, deu um ar positivo, uma corrente positiva, e realmente não sei o que aconteceu. Que tanta energia e vibração dentro de campo que nós tivemos. Eu posso falar uma coisa para vocês. Nós fizemos 3-0 naquele jogo, e eu tenho quase a convicção e a certeza, se nós precisássemos de 4 ou 5, nós teríamos feito também. Tanto era, sabe, a dedicação e o jogo empolgante que deu naquela noite. E ainda mais porque naquela oportunidade tive a felicidade de fazer o primeiro gol, que deu início, sabe, que deu abertura para a gente conseguir fazer mais gol, porque se desse tempo ainda mais de passar alguns minutos ou deixar para o segundo tempo, eles iam vir com um time mais fechado e seria bem difícil o Cruzeiro conseguir fazer essa marca de gols, essa diferença de 3 gols que tínhamos que fazer sem ir para os pênaltis. Então essa abertura do primeiro gol naquele momento, sabe, deu uma confiança enorme para nós e para eles um pouco de segurança. E graças a Deus o Cruzeiro conseguiu tirar vantagem dessa e conseguiu essa grande vitória, né? Eu estava lendo ainda sobre a Supercopa, Odimar, aqui na fase anterior, diante do Olímpia, entrevistamos o Nonato aqui outro dia, né? E o Nonato, ele acaba fazendo um gol, aí sai para comemorar, provoca a torcida adversária. E quem foi o apaziguador dessa aí foi o Ademir. Você era mais cabeça no lugar, e por isso foi lá apaziguar, Ademir? Como é que foi esse episódio? É que assim, às vezes assim, essa coisa é uma coisa de natureza. E eu sempre tive isso comigo. Eu brigava dentro de campo pela bola.
Eu sempre tentava colocar na cabeça do jogador. Eu sei que às vezes no momento quente, sabe? Às vezes uma confusão, o sangue sobe, né? Mas eu conseguia sempre, em todo momento da minha carreira, eu conseguia manter esse momento sempre ser tranquilo também. Mesmo que eu ficava bravo, o sangue esquentava, levava uma pancada, ou um cutucão, ou uma entrada violenta, mas eu, graças a Deus, eu posso confirmar uma coisa para você, eu nunca fui expulso numa partida por revide. Eu já fui expulso uma e outra vez, às vezes por 2 cartões amarelos, né, no jogo, ou por uma obstrução de jogada, uma falta, mas nunca por revidar ou agredir alguém dentro de campo. Então, assim, essa coisa eu carreguei toda a minha vida. Então, eu tentava passar para o grupo sempre isso aí, porque você perder um jogador por causa de um revide é um prejuízo muito grande. É muito maior do que, às vezes, se evitar de fazer uma falta, levar um vermelho e não deixar o adversário fazer um gol. Daí é outra história. Então, como eu tinha ainda mais essa liderança de capitão, a minha preocupação sempre foi deixar os jogadores com tranquilidade dentro de campo. Então, a gente vinha fazendo esse trabalho durante a semana. E uma coisa eu vou dizer para vocês, um clube, um time, quando quer ganhar, as peças todas têm que, sabe, estar bem entrosadas, sabe? O ambiente positivo, o ambiente que a gente consegue fazer no grupo, isso traz grandes resultados dentro de campo. Então não adianta você ter um time de grandes jogadores e fora de campo você não tem um ambiente de amizade, de um ambiente de união, sabe? E era sempre uma preocupação que eu tinha em todos os clubes que eu joguei, né? Enio Andrade, o treinador, o time que foi a campo nessa final que a gente está falando, Paulo César, Nonato, Paulão e Adilson, a zaga da seleção brasileira. Célio Gaúcho, na lateral, isso mesmo, né? Ademir, Boiadeiro e Luiz Fernando, Mário Tilico, Charles e Marquinhos, e ainda no decorrer da partida o Macalé também entrou. É isso mesmo, né? O time da final? Sim, esse é mesmo, hein? Era um grande time, hein? De massa, hein? E Dimar, aconteceu um lance ali, porque no posicionamento do primeiro gol não era eu que posicionava ali, no treinamento era o Luiz Fernando Flores, a primeira trave ali. E como o Luiz Fernando tinha saído um pouquinho antes, sabe, uma lesão, entrou o Macalé. E quando deu o escanteio, eu olhei para o Macalé e o Macalé ficou parado no meio de campo. Daí eu falei, Macalé, fica você na minha que eu vou lá no do Luiz Fernando. E vamos posicionar na posição do Luiz Fernando porque era uma jogada treinada na primeira trave ali. E deu tão certo que eu consegui fazer o gol ali que deu a abertura do placar, né? Então, assim, são coisas, às vezes, que por questão de segundos, às vezes uma decisão dentro de campo soma, né, Dimara? Tô vendo você pensar aí, né, e revendo, né, na sua cabeça, dá pra gente ver, obviamente, que você tá lembrando do lance todo. A gente tem falado muito aqui, né, Léo, dessa questão da liderança em campo. O que é liderança em campo? É isso que o Ademir falou, né? É a visão que o jogador tem, a história que ele tem, porque só quem está em campo sabe o momento certo de fazer determinada coisa. Só que você tem que ser ouvido pelos seus companheiros, né? Você precisa ter essa liderança para que os seus companheiros possam te ouvir. E olha que ele tinha no banco nada mais, nada menos que o Enio Andrade, que era o melhor treinador da época. Eu sou para dizer que até hoje o Enio é perfeito, moderno, né? A história do Enio é muito maior do que foi na época dele. As ideias contemporâneas, as ideias, né, de hoje é muito do que o Enio tinha anteriormente. E o que o Ademir está falando é exatamente isso. Quantas vezes você chegou pro Enio e falou assim, não está dando certo, vamos fazer diferente? Quantas vezes? É que eu não precisava falar isso para ele, porque ele era eu sempre falava assim, o Enio Andrade não era um treinador, ele era um professor. Você deve ter visto alguns lances de treinamento dele. Ele ensinava até como você tinha que se posicionar o teu corpo para bater na bola, para marcar.
para cabecear, então ele realmente tinha uma preocupação muito grande. E a grande vantagem do Enio Andrade, que ele era uma pessoa séria assim, mas ele tinha um coração mole, cara. Então, assim, era um ser humano fabuloso. Por isso que ele foi, sabe, tão vitorioso. Então, assim, em todos os clubes que ele foi, ele conseguiu marcar, né, Edmar? Então, a gente tem esse carinho muito grande por esse Enio Andrade. Eu tive a felicidade de poder trabalhar com ele 2 vezes no Cruzeiro, né? Então, assim, foi uma pessoa que marcou dentro do clube também. Marcou muito, só para completar esse negócio do Hélio. E o Enio Andrade, ele era duro. Ele sabia que a gente chegava, tinha a hora que a gente chegava, a imprensa. Não era esse monte de gente cobrindo, né? Era menos. Então, tipo assim, a gente chegava um pouco antes do treino começar, tipo, começava 9 horas, então a gente chegava 8h30, por aí, os jogadores estavam chegando também e tal. Aí eles iam pro campo, a gente ia também. Teve um dia que eu atrasei, eu devo ter chegado 9h15, 9h20, ele mandou eles jogarem bola em mim, todo mundo chutando bola em cima de mim. Tipo assim, você tá atrasada hoje, menina, você tá atrasada. Até a jornalista tinha que ter a disciplina, né? Até ele cobrava disciplina. E nas transmissões, né, eu ficava atrás do banco do Cruzeiro, né, nas transmissões na época pela Bandeirantes, e ele virava pra mim atrás e comentava comigo, aqui, eu treinei isso essa semana, você lembra se eu fiz isso? Eu falava assim, meu Deus, o que eu falo pra ele? Que ele treinou ou que ele não treinou? O que ele quer ouvir? Ele era muito bacana, Léo. Você me fez ter um pouquinho de inveja agora, né? Dessa época do jornalismo que aprendia-se muito mais, né? Sim. Ficava ali à beira, de fato, do gramado, dos treinos, acompanhando todo o processo. Léo, só para entrar um pouquinho no teu raciocínio ali, hoje o que eu vejo é o seguinte, o jogador está muito afastado da torcida e está muito afastado da imprensa. Hoje a imprensa, para trabalhar, eu acho que ela tem muito mais dificuldade que antigamente. Na nossa época, a gente era amigo, sabe? Hoje não, hoje parece que é profissional da imprensa e o profissional atleta. Acho que tem uma distância muito grande. Pelo menos é isso que eu percebo. Não sei se você tem um pouco de razão nisso aí, Léo. Totalmente, né? Acho que o profissionalismo sempre pode existir, deve existir, né? Mas você não necessariamente precisa ter um laço de amizade. Se tiver, ótimo, melhor, né? Como é bom ver isso aqui que vocês construíram, então é sempre melhor. Mas não é uma necessidade, digamos assim, né? O problema é realmente a dificuldade para se trabalhar, né? Então acho que isso pega tanto para um lado do jornalista, quanto às vezes para o lado até do jogador, do treinador, que às vezes é criticado muitas vezes, injustamente, né? Se você não está acompanhando ali o processo, não está entendendo muito o que está acontecendo. Ô Ademir, mas você está aí na sua fazenda, está mexendo aí com a sua agricultura, e você tem acompanhado o futebol, tem visto o Cruzeiro atualmente, o que você tem, o que tem feito você parar para acompanhar futebol? Olha, Léo, na verdade, esporadicamente eu tenho visto o Cruzeiro, sabe? Depois que até minhas netinhas, sabe, tudo tava, a mais velha, ela era doente pelo Cruzeiro. E naquela vez, quando o Cruzeiro estava disputando para não cair, no final de ano eu tinha uma viagem programada para ir a Belo Horizonte, e a minha netinha sempre queria entrar, ela viu os meninos entrando no jogo, assim, ela assistia bastante o jogo do Cruzeiro. Então, eu acho que ela tinha para 4 ou 5 anos, quando o Cruzeiro, um pouquinho mais velha ela era. Daí nós já tinha programado para ir a Belo Horizonte para, num jogo, eu consegui colocar ela para ela entrar em campo com os jogadores do Cruzeiro. Mas nisso o Cruzeiro caiu, você pensa numa menina que chorou. Que dó. E daí com aquilo lá nós perdemos um pouquinho a graça de ir para ela entrar em campo, porque deu uma desestruturada na equipe do Cruzeiro, no clube, né? E que realmente não era para estar onde estava, na segunda divisão, né, Dimara? Com certeza. Não então, mesmo. assim, ela até meio esfriou esse negócio do Cruzeiro. Meus meninos continuam torcendo ainda. Eu sou um eterno cruzeirense, não tenho que mudar mais isso aí, né? Até os colorados aqui, que é uma região que tem muito gremista e colorado, do Inter, eles me cobram muito. Vem cá, para quem você finalmente torce? Se é pro Cruzeiro ou pro Inter? Eu falo assim, ó, eu torço onde eu fiquei mais tempo, não que eu não tenha mais.
eu sou grato ao Internacional pelos 6 anos que eu convivi lá com eles, mas o meu amor de coração é o Cruzeiro, não tenho que mudar isso, não tem como arrancar isso dentro de mim, né, Dimar? Não tem. E como falta esse amor hoje, né, Ademir? Às vezes a gente fica... Óbvio, né? As coisas mudaram muito, né? Os próprios jogadores ficam, às vezes, pouco tempo nas equipes, mas a própria relação deles, ou seja, com a SAF, ou com as diretorias, né? Elas perderam essa coisa da magia do futebol que tinha mesmo. E não era só a magia do futebol jogado, mas era a magia do que esse time representava para essas pessoas, né? O Ademir não é daqui, ele é de Toledo, ele jogou antes no Internacional, mas ele chega no Cruzeiro e faz, né, e tá ali, é capitão de um grupo muito próximo, né, são jogadores que cada um conhecia o outro, sabia as dificuldades, né, a gente falou do Boiadeiro, esses dias eu entrevistei ele, e o Boiadeiro, a gente lembra, né, Ademir, Boiadeiro não gostava de viajar de avião, Boiadeiro tinha os negócios dele, não aparecia pra viagem, não sei o quê, e todo mundo respeitava essa coisa dele, até o Enio, que era complicado, respeitava, né, complicado que eu digo assim, muito disciplinador, né? Então cada um respeitava o que o outro tinha e eles não deixavam de ser amigos, eles não deixavam de ser parceiros, né? Enfim, então tudo isso era diferente. Hoje em dia não, hoje em dia você tem um grupo que talvez ali se encontrar em campo e ainda, né, você ainda acha, mais ou menos, mas às vezes nem se encontram depois daquilo, não conversam sobre o que aconteceu, né? Esses meninos, na época, se perdia o jogo, meu Deus, voltava todo mundo pra toca e conversava, via onde é que tinha errado, não era assim, Ademir? É verdade, Admar, assim, por isso que volta aquele negócio da distância, porque um dia que eu fui... Uma das últimas vezes que eu fui a Belo Horizonte, inclusive eu fui na Bandeirantes lá fazer uma entrevista à noite, e daí até a própria da imprensa ali, tipo assim, queria conversar com o Zinho, na época que o Zinho estava no Cruzeiro, se você queria falar com o Zinho, eu fiquei, sabe, abismado com isso aí. Ele falou, eu tenho que ligar lá no Rio de Janeiro pro assessor de imprensa dele para marcar uma entrevista aqui. Tem cabimento isso aí? Tem cabimento? Então, assim, eu acho assim, na nossa época de Mara e Léo, o clube era a nossa segunda família, né? Então, assim, tanto que a gente tinha essa convivência, eu era um jogador que o dia que eu perdia, eu ficava 3 dias sem vontade de ir pra rua para não encontrar um torcedor pela vergonha que eu tinha de não ter ganho o jogo, sabe? Ou não ter tido aquele resultado que o torcedor esperava da gente. Então, assim, a gente sabe, hoje geralmente parece que quando acaba um jogo, perdeu, ganhou, parece que tudo é a mesma coisa, e para nós machucava uma derrota, porque nós éramos jogadores, torcedores, pelo vínculo que a gente criava com o clube. E hoje acho que existe uma não sei se é profissionalismo ou muita frieza, né, porque... A gente vê o jogador perder um título e parece que continua a mesma coisa, perderam um jogo de treino, né? Pelo menos assim. É a percepção, é a coisa que o jogador me passa hoje, né? Agora, Ademir, entre as passagens pelo Cruzeiro, né? Você passou pelo futebol argentino, foi pro Racing, né? Um pouco mais rápido, né? Foi ali uma temporada só. Como é que foi essa sua saída do Cruzeiro para ir para a Argentina, sua passagem por lá e o retorno? Para mim foi uma grande surpresa, porque eu tinha acabado de renovar o contrato com o Cruzeiro, e já tinha jogado um jogo da Supercopa de 92, e tinha feito o Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, época que o Renato Gaúcho veio, né? E o Cruzeiro ele preparou um time para ser bicampeão, e foi. De repente, meia-noite, o César Massi me liga, fala, Ademir, tô te negociando pro Cruzeiro, o empresário tá vindo agora de noite, não vou... Eu falei, mas César, presidente, nós renovamos o contrato. Mas eu não consegui negar para eles, porque na época era diferente, o clube que negociava a gente tinha que praticamente aceitar o que o clube colocava para a gente. E para mim foi uma tristeza muito grande essa ida para o Racing, era uma coisa que eu não queria, não estava na minha cabeça. Mas o César fez essa transação, e também eu não queria daí, sabe, deixar o César na mão. No outro dia fui na Toca da Raposa, era o Jair Pereira ainda. Daí ele falou, Ademir, você vai mesmo? Eu falei, Jair. O Jair Pereira queria que eu continuasse.
Eu falei, Jair, me negociaram, vou fazer o quê? E daí fui lá e a sorte, a graça de Deus que depois o César Massa, no dia de manhã, me liga e pedindo se eu queria voltar para o Cruzeiro. Eu falei, é agora já. Tanto é que eu me apresentei na terça, na quarta já joguei contra o Vasco a semifinal da Copa do Brasil daquele ano. É verdade. E ninguém entendeu também aquele processo, né? Nós da imprensa e todo mundo, ninguém entendeu. Lembrando, César Massa, ex-presidente do Cruzeiro, né? Ele ficou muito famoso porque foi ele que, né, trouxe o Ronaldinho, foi ele também que vendeu o Ronaldinho, né? Enfim, quando ele estourou e tudo mais. Ele também ficou famoso por essas conquistas do Cruzeiro, né, na época em tempo sul-americano também. E aí o Ademir volta e é campeão da Copa do Brasil 93 com o Cruzeiro. E aí era o Cruzeiro de Pinheiro, né? Pinheiro tinha sido técnico do América. No ano seguinte, Pinheiro assume o Cruzeiro. Um cara bacana, gente boa, né? Muito. Verdade. Eu me lembro. Olha só, a gente era tão próximo, que eu chego na Toca da Raposa, primeiro dia de Pinheiro lá. Aí Pinheiro vira pra mim e fala assim: você acha que eu fiz a coisa certa? Eu falei: oi? Aí ele falou assim: não, Marta, você me conhece, você sabe como é que eu sou, sim. Eu falei: lógico que você fez a coisa certa, o que é isso, né? Vai ter um time bacana pra você. E tal. E aí o Cruzeiro levou o Éder Aleixo, né? O título nacional que o Éder tem é com o Cruzeiro, né? De 93 e tal. Mas o Pinheiro, gente, ele era, assim, maravilhoso também, né, Ademir? Ademir ajudou muito ele, né? Conta. Ele era muito assim, simples, assim, como é que eu vou te falar? É simples, né? Então ele era, nossa, uma tranquilidade, e essa tranquilidade ele passava pra gente. Eu nunca vi ele xingar um jogador, né? Porque às vezes acontece, treinador que no calor do treino, do jogo, ele às vezes chega mais rígido para o jogador, mas o Pinheiro era muito tranquilo, e foi graças a Deus que ele conseguiu, para ele, uma alegria muito grande ser campeão com o Cruzeiro também, né? Foi. Uma coisa que ele não esperava mais, né, na idade dele, um campeonato nacional, né? E assim, o pessoal às vezes não esquece, vai lá olhar a história de Pinheiro, tá? Pinheiro foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Eu sempre mando o pessoal, né, ir pro Google, pra internet, porque para poder eles lembrarem, que às vezes a gente fala assim, Pinheiro, eles falam assim, mas de onde que esse homem saiu, né? Quem é esse cara, né? Vai lá e olha quem foi Pinheiro. Um dia a gente vai fazer um programa só para contar a história de Formiga, Pinheiro, que foram técnicos do América, né? E quem são essas pessoas? Porque é muito fácil falar de quem fica muito na mídia, né? Como foi o caso do Pelé e tudo mais, mas esses outros jogadores, Pinheiro é ídolo do Fluminense, foi ídolo do Fluminense e tudo mais. Ah, mas você viu? Não vi. Mas é porque a gente faz parte da gente saber a história do futebol. É igual o Léo, conversando com o Ademir. Tenho certeza que o Ademir, pro Léo, é muito mais ídolo do que qualquer outra coisa. Mas você conhece a história dele no futebol. Você conhece a história do que ele representou pro Cruzeiro, né? Então você, torcedor que está acompanhando a gente hoje, seja você do Cruzeiro, do Atlético, do América, porque na verdade a gente sabe o respeito que o Ademir sempre teve, né, de todas essas torcidas, a gente, para poder viver esse futuro, né, que está aí na frente, viver esse presente, né, ver por que a gente critica o Cruzeiro de hoje, ou o Atlético, ou o América, ou determinadas situações, tem muito da história que esses clubes viveram, do DNA desses clubes, que às vezes não é respeitado, né? Cada time tem a sua história, a sua razão, né? O time que passou pelo Ademir, que foi o Cruzeiro do Ademir, ele, com certeza, ele tá nesse Cruzeiro de hoje e vai estar no Cruzeiro do futuro, porque faz parte de um processo, né, que essa torcida viveu e que todo mundo viveu e que cada um fez na sua história e na sua parte. Então você tem que conhecer o passado, porque senão você não respeita nem o presente e muito menos vai ter futuro. É meio por aí, né, Ademir? Verdade. E uma coisa, falando treinador aí, Edmar, uma das coisas porque eu não preferi continuar depois de jogador, como uma carreira de treinador, porque um dia o Enio Andrade, ele estava conversando comigo e ele falou, alemão, uma coisa eu vou falar para você, ser jogador é difícil, mas ser treinador é muito mais difícil. Daí fiquei com isso na minha cabeça, falei, poxa vida,
Se ser jogador já é difícil, imagina treinador. Então eu falei, pô, eu vou procurar outra coisa. Ou daí o Enio Andrade colocou um trauma no Ademir, né? Ou então deu um ótimo conselho, né? Agora deve estar mais tranquilo o Ademir, né? Deve estar mais no sossego. Agora... uma das coisas que eu optei para o campo como a época de jogador, viagem, pessoas, sempre, sabe, você tá em uma vida mais agitada, né? E eu, como cresci no campo, eu voltei para procurar essa paz, assim, de trabalhar, sabe, naquilo que eu gosto e de estar na natureza, né? Foi uma coisa que puxou muito para mim isso aí, né? E eu falo uma coisa para você, muito jogador fala, mas o clube não aproveita esse, não aproveita fulano, mas só que assim, eu vou falar uma coisa para você. Se o jogador quer continuar, depois que parar de jogar futebol, ele quer continuar no esporte, como diretor, ou como treinador, ou como educação física, uma coisa, ele vai ter que se preparar para isso. Não é só acabar dentro de campo e achar que já está feito um treinador, já está feito um diretor, já está feito um auxiliar, um ajudante. Eu falo assim, hoje o jogador, ele que está nessa profissão, ele tem que passar uma coisa a mais daquilo que ele aprendeu só dentro de campo, né, Dimara? E, Léo, eu acho, né? Com certeza. Me conta um pouquinho de seleção brasileira, Jogos Olímpicos 84 e 88. Por que vocês não chegaram ao ouro olímpico, gente? Que demorou desse tanto? Dimara, não é desculpa. Você sabe que às vezes numa Olimpíada, você subir o trono já é uma conquista grande, né? Mesmo a bronze, prata, se subir o pódio já é uma conquista porque é do mundo inteiro, né? As modalidades inteiras, é um pouco diferente de Copa do Mundo, que é só o futebol, né? Mas o que eu falo assim, a gente viu, por que a geração do Zico, do Falcão, do Sócrates, não conseguiram ganhar uma Olimpíada? Eu acho que o Brasil, até uma certa altura, ele dava pouco valor para... fora a Copa do Mundo, ele só acho que tinha preocupação com a Copa do Mundo. Ele não se preocupava com o Sub-17, com os juniores, com as Olimpíadas, porque às vezes que eles, sabe, se prepararam bem mesmo, o Brasil conseguiu 2 medalhas de ouro. Eu acho que é uma das coisas, se dedicar a isso aí. Naquela vez, eu lembro de 84, foi a base do Internacional, porque não tinha mais tempo para preparar a seleção, e daí pegaram um time que estava mais ou menos entrosado e convocaram 9 do Inter, e daí fizeram mais 9 do Brasil inteiro e fomos para Olimpíadas. Então, assim, era uma coisa mais amador, sabe? Era uma coisa do amor, sabe? Tanto é que nós não tínhamos roupeiro, nós não tínhamos massagista, nós lavávamos nossa roupa na lavanderia. Então, 88 já foi um pouco diferente, daí com o Carlos Alberto Silva já foi uma preparação um pouco mais longa, e daí os treinadores preparavam jogadores assim para Olimpíadas, de repente 2, 3 meses antes, os clubes onde ele estava vendido no exterior não liberava mais o jogador para Olimpíadas, ao contrário do que uma Copa do Mundo que é obrigado a liberar, né, de Mário. Então, assim, acho que o Brasil sempre dava muito pouco valor para uma Olimpíada. Eu acho que foi uma das coisas que o Brasil demorou para ganhar uma de ouro, né? Mas mesmo assim foram 2 pratas, né? Ele tem 2 pratas. Isso em Olimpíadas, gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Consecutivo, né? Foi 84 e 88. Sempre teve essa discordância ou concorrência entre a FIFA e um comitê olímpico, né? Sempre. Então, de qual competição será mais importante? A Copa do Mundo ou as Olimpíadas? Hoje, a gente já dá até um pouquinho mais de valor do futebol dentro das Olimpíadas, mas de fato, assim, quando eu comecei a acompanhar as Olimpíadas, o futebol já não era tão, assim, famoso, tanto é que nem a equipe principal nunca foi, né? Não ia. Sempre era sub-23, tinha um limite ali de jogadores que você poderia chamar com uma idade superior. Agora, Ademir, outro dia a gente conversou aqui com o Elzo, né? E eu fiz essa pergunta para ele sobre
o futuro de seleção brasileira, né? E aí pensando até de conquista mesmo, em Copa do Mundo, mas o próprio jeito da seleção jogar, né? A Copa que me lembro bem de 2002, da última conquista, ainda com seus percalços, foi uma seleção que chega um pouco pressionada, questionada, o Filipão precisava ali também abaixar aquela pressão que tinha dentro da seleção, mas já era de praxe, né? A seleção ela sempre vai viver assim. Mas a gente tá difícil produzir grandes astros hoje do futebol, e aí quem viu aquela seleção ou as seleções que formamos, que conquistaram a taça de campeãs do mundo, e a partir de agora vai ser algo raro ou muito difícil de acontecer? O que você acha? Olha, Léo, a gente nunca pode ser pessimista, mas a gente tem que ser realista. Da forma como o Brasil está jogando hoje, como eu vejo hoje os atletas, porque o Neymar eu não sei se ele vai conseguir jogar uma Copa do Mundo. E eu acho que para mim hoje foi dos últimos gênios que apareceu no futebol. Nós temos outros grandes jogadores, mas jogador gênio a gente não criou mais. O Neymar foi o último, e o Brasil, das gerações da minha época para trás, o Brasil era cheio de cracões na seleção, cheio de gênios. Hoje nós não conseguimos mais formar esse jogador. Eu acho que uma das coisas que está atrapalhando assim para nós é a precocidade que o jogador está indo para o exterior. Que às vezes aparece um jogador bom aí, ele já está negociado com um time grande lá fora. E nas épocas que o Brasil ganhou, pelo menos aquela época do Zico, 90% dos jogadores atuavam no Brasil. Hoje nós não temos um jogador da seleção brasileira titular que joga no Brasil, mas hoje está jogando tudo lá fora. Então, não sei se os clubes, não tem mais esse poder de segurar o jogador, ou a mentalidade dos clubes mudaram em ganhar dinheiro em vez de ganhar títulos. Eu acho que assim, antigamente o torcedor falava assim, eu não quero saber se o clube está devendo milhões, eu quero saber que o clube ganha títulos. Hoje aparece um jogador assim, já aparecendo com nome, até o próprio torcedor está falando, não, daqui a pouco ele já está jogando no Real Madrid, vai estar jogando no Barcelona ou no Manchester. Eles não pensam em que ele dê sequência no clube dele para ganhar títulos. Então, assim, hoje o jogador da seleção, ele está muito longe do torcedor brasileiro, está muito frio essa convivência. Eu acho que é um dos fatores que nós vamos demorar muito para ganhar um título numa Copa do Mundo. Eu, pelo menos, penso assim. Exportamos jogadores e acho que exportamos também o nosso futebol, né? Perdemos o futebol. Exportamos jogadores e perdemos o futebol. É mais ou menos isso que acontece. Até porque nem a base tem mais. Por exemplo, a base do Cruzeiro viu o Ademir treinar, né? Via o time dele treinar, falava assim, um dia eu quero isso aqui. Né? Hoje você pega o jogador da base, ele fala assim, um dia eu quero ir para Premier League, um dia eu quero jogar no futebol espanhol, um dia, né? E às vezes nem isso, às vezes vão para os mercados alternativos pela parte financeira, né? Que é o que realmente importa, não que dinheiro não importe, a gente sabe sempre que o dinheiro importa para o clube e para tudo mais. A questão é a seguinte, já era para ter acontecido um tipo de lei de proteção a esses jogadores mais novos. Não é do jogador, né? Não é do jogador, né? Se oferecendo para isso, aí o pessoal fala, mas tem mecanismo? Tem. Ele não pode ir se não for maior, essa coisa toda. Mas ali ainda é uma passagem dele da base, né? E mesmo quando ele é mais novo, os clubes lá de fora arrumam um jeito, leva o pai e a mãe, né? Leva o pai para trabalhar e o menino acaba indo muito novo. Então, assim, era um mecanismo de proteção, pelo menos até ele ter uns 21, 22 anos, que ele pudesse dar uma história e ter uma história no Brasil primeiro, antes de ir para fora. Algo que fosse feito, não precisa ser só no Brasil, não. Acho que vale para o mundo, né? As pessoas têm poucas raízes, os jogadores têm poucas raízes. Aí você vai falar, é culpa do Neymar, isso tudo, que a mídia anda atrás dele, que não sei o que. Não é. Ele é o último. Ele foi o primeiro grande jogador desse que o Ademir tá falando, do gênio e de tudo, até a internet tomando conta da vida dele.
Né? Então ele foi o primeiro a ter esse tipo de coisa. Na época, isso é uma mistura de influencer com jogador, exatamente, né? Na época de Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kaká, não sei o que, não tinha internet. Ninguém ficava na cola dele, ninguém sabia pra onde que eles tinham ido ou não tinham ido, eles iam, tá? Mas não tinha essa repercussão toda. Então, assim, é um mundo de futebol que mudou, as pessoas ficaram mais próximas deles via internet, mas muito mais longe do que eles são como jogadores. Né? E aí acho que o respeito foi se perdendo nessa história toda, ele é desrespeitado, o torcedor é desrespeitado e fica essa confusão que a gente acompanha no futebol hoje. A gente vai caminhando para o final deste programa, Ademir, mas eu já gostaria de te convidar para uma próxima vez, obviamente, para a gente falar mais aqui da sua história, do Cruzeiro, né? Enfim, de tudo. Queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor cruzeirense, esse que te pediu, foram muitos, pediram, tá aqui o Ademir falando, vocês mataram saudade dele, vendo ali um pouquinho. Então, queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor cruzeirense que não te esquece, hein? Eu agradeço eternamente. Eu sempre falo assim, tem coisas que na vida da gente marca, e o Cruzeiro marcou muito, o povo mineiro marcou muito, a imprensa mineira marcou muito, porque eu sempre falo para minha esposa, a imprensa de Minas Gerais, ela era profissional, mas ela era mais amiga, sabe, assim, não só de mim, sabe, de outro jogador, porque todo mundo fala isso, em contrapartida que no Sul, eles já eram muito mais bairristas, sabe, criticavam porque às vezes fora de campo você estava fazendo uma coisa, aí um cara que era do Grêmio ou do Inter já criticava, era uma coisa de revanchismo muito maior, então a imprensa de Minas me marcou muito. E o que eu posso dizer para o torcedor, que como é uma paixão eterna, a gente nunca vai poder perder a esperança para que nosso clube glorioso, ele consiga novamente chegar e disputar títulos, né? Porque praticamente assim, nós estamos, em termos de título, o torcedor do Cruzeiro está carente, né, Dimar, ultimamente. Era acostumado a ganhar pelo menos um título por ano, mas eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito aí, logo logo nós teremos uma grande equipe de novo, que estará disputando na ponta aí um Campeonato Brasileiro, uma Copa Libertadores, ou esses campeonatos sul-americanos hoje que tem aí, para uma Libertadores, né? Para que possa novamente entrar na onda das conquistas. É a esperança que nós temos, e é essa esperança que eu quero transmitir para o meu querido povo cruzeirense de Minas Gerais. Tá bom? Um grande abraço para vocês também aí. Obrigado pela oportunidade de nós trocarmos umas ideias, de eu expor as minhas coisas. E pode dizer para o torcedor que estou muito feliz onde eu estou hoje, mas sempre antenado com Minas Gerais. Que bom. Gostou, Léo? Gostei. Sua responsabilidade só está crescendo, viu, Dimara? Porque cada convidado que você traz, né, cada bate-papo muito bom, ótimas entrevistas. Então o seu sarrafo só tá crescendo aí, viu, Dimara? Porque eu tenho amigos assim. Valeu demais, querido. Ô, Léo, ela sempre tinha potencial e tem um potencial muito grande, como profissional e como ser humano. Essas duas coisas juntas, o peso fica grande, né, Dimara? É verdade, Ademir. Eu tenho muitos amigos. Valeu demais, querido. Abração na família, beijo na sua esposa. Obrigado. Uma hora eu vou aí, vou fazer matéria na sua fazenda. Vou mostrar pra galera. Você sabe que é sempre bem-vinda, as portas estão abertas aí para conhecer o Sul aí também, nossa região bonita aí. Tá bom, Dimara? É isso então, Ademir, obrigada demais. Prometo que a gente vai aí, sem dúvida nenhuma, pertinho de você, trazer pro pessoal aqui o que você tá fazendo aí. Aí já com imagem da fazenda e tudo mais, tá bom? Obrigada demais, querido. Léo, obrigada. Eu que agradeço o dia, até a próxima. Até a próxima. E você é isso, de uma entrevista desse jeito. Você pode ir lá embaixo dos comentários e pedir quem que você quer que a gente traga, quem que você tá com saudade. Escreve lá que eu prometo que a gente vai atender, tá bom? Beijo grande, até a próxima semana. Tchau.